Olá! Na aula passada foram trabalhados os conceitos de quantização da energia e do efeito fotoelétrico. Qualquer modelo atômico a ser proposto daqui em diante teria de levar em consideração esses preceitos de como a luz, na forma de um fóton, pode interagir com a matéria. Em 1910, Rutherford, trabalhando com partículas radioativas, estava estudando a capacidade de penetração de partículas alfa. Como no modelo de Thomson, o átomo seria uma esfera pastosa, o experimento poderia ter dois resultados distintos. Se o material fosse fino o suficiente, as partículas alfa atravessariam o material como uma bala perfura uma folha de papel. Se o material não fosse, as partículas alfa seriam retidas, como um colete à prova de balas pode parar a bala. No experimento, o material radioativo emitia partículas alfa, que eram então colocadas em rota de colisão com uma lâmina de ouro. Esse material foi escolhido por ser denso, porém bastante maleável, podendo produzir lâminas com espessuras extremamente finas. Além disso, havia um anteparo, com material luminescente, que, caso entrasse em contato com as partículas alfa, produziria uma coloração diferente do material em condições normais. Caso o experimento obedecesse ao esperado pelo modelo de Thomson e as partículas atravessassem a lâmina, a tela ficaria manchada apenas na posição atrás do ponto de origem do feixe de partículas alfa. Porém, não foi isso observado. Apesar da grande maioria das partículas alfa realmente atravessar a lâmina, algumas tinham sua trajetória desviada, e uma pequena parcela tinha desvios maiores que 90 graus. Como a grande maioria das partículas atravessou direto, Rutherford concluiu que elas não sofreram desvios por não encontrarem nada em seu caminho. Dessa forma, pode-se concluir que no átomo deveria predominar o espaço vazio. Como as partículas alfa possuem cargas positivas, Rutherford atribuiu o desvio de trajetória a uma região do átomo com carga positiva. Uma vez que a massa dos elétrons é muito menor do que a massa do átomo, essa região concentraria quase toda a massa do átomo, sendo chamada de núcleo. O ângulo de desvio estava relacionado à trajetória da partícula. Partículas em rota de colisão diretas seriam aquelas com ângulos mais extremos, acima de 90 graus, enquanto partículas que estariam apenas em região próxima ao núcleo sofreriam desvios menores. Fazendo os cálculos entre a proporção de partículas não desviadas com menores desvios e com grandes desvios, Rutherford pode estimar o tamanho do núcleo em relação ao tamanho do átomo, concluindo que o volume do núcleo seria muito menor que o volume do átomo. Uma vez que isso contrariava o modelo atômico de Thomson, Rutherford teve de propor um novo modelo atômico. Para isso, ele partiu dos resultados de seu experimento, que mostrava que a maior parte do espaço do átomo seria vazio, com uma pequena região concentrando a carga positiva, o núcleo, e que os elétrons estariam na parte vazia do átomo. A partir disso, o modelo proposto por Rutherford era análogo ao modelo da gravitação de Kepler, onde uma estrela estaria no foco de um sistema planetário e os planetas girando em torno dela teriam como força atrativa a força da gravidade. Assim, Rutherford propôs que no átomo o núcleo estaria no centro, os elétrons em órbitas circulares, chamadas de camadas, e que a força de atração seria a força elétrica. Porém, isso levou a um problema. Corpos carregados, quando em movimento, perdem energia na forma de radiação eletromagnética. E com isso, com o passar do tempo, essa perda de energia ocasionaria no elétron colapsando no núcleo. Anteriormente, já havia se dito duas possíveis formas de interação da luz com os corpos: o corpo branco, reflete toda a luz incidente, e o corpo negro, que absorve toda a luz incidente sem refletir nenhuma cor. Para corpos coloridos, o que se observa é que algumas cores são absorvidas e outras são refletidas, com as cores refletidas sendo componentes na cor observada. Quando se substitui a luz branca por uma luz verde, se vê pouca variação na cor da planta, por ela ser verde inicialmente, porém agora a parede, que era branca, adquiria a cor verde. Quando a luz verde é trocada por luz vermelha ou azul, a parede, que era branca, também é capaz de refletir essas cores, então fica da mesma cor que a luz está iluminando. Porém, as folhas ficam escuras, quase pretas, por absorver quase toda a luz, especialmente no caso da luz vermelha. No gráfico, pode-se ver o espectro de reflectância, que indica a intensidade de luz refletida a cada comprimento de onda. Pode-se ver que nas faixas de verde e infravermelho a reflectância é alta, com esses comprimentos de onda sendo refletidas de maneira efetiva, enquanto em azul e vermelho correspondem a mínimos de curva, de modo que essas cores são menos refletidas.
Quando Newton fez a decomposição da luz branca, ele observou um espectro contínuo, onde todas as cores são observadas. Porém, se uma lâmpada ou chama produzida por um elemento em particular, apenas alguma dessas cores serão observadas, no que é chamado de espectro descontínuo. Quando o elemento é a fonte de luz, o espectro observado é chamado de espectro de emissão. Caso a luz branca fosse passada por uma amostra do elemento, esse absorveria alguns comprimentos de onda, iguais aos observados no espectro de emissão daquele elemento, e, ao se passar a luz restante por um prisma, também se observaria um espectro descontínuo, porém dessa vez seria o espectro de absorção, onde a luz branca seria mostrada em sua totalidade, à exceção das linhas absorvidas pelo elemento. Como cada elemento tem um número diferente de prótons, a energia de suas camadas é distinta dos demais. Isso causa que cada elemento tenha um espectro de emissão particular, que pode ser utilizado para identificar o elemento. O hélio, por exemplo, foi descoberto a partir da análise das linhas do espectro da luz do Sol. Na questão 10, um elemento desconhecido tem o seu espectro de emissão apresentado na figura e pede-se para identificá-lo. Comparando as linhas na amostra e nos padrões, observa-se que as cores são iguais às do estrôncio, então o elemento desconhecido é o estrôncio. Uma vez observados os espectros descontínuos, cientistas estudaram o problema tentando chegar a equações que expressassem os resultados ou previssem novos resultados. A partir daí, as equações empíricas, que eram baseadas em resultados experimentais, porém sem fundamentação teórica, foram desenvolvidas. Lyman fez uma para a série no ultravioleta, Balmer para o visível, Paschen, Brackett e Pfund para o infravermelho. Cada uma dessas equações funcionava com um conjunto de dados em particular. Heidelberg chegou a uma equação genérica que era capaz de calcular o comprimento de onda da linha de espectro de hidrogênio a partir de uma constante, a constante de Heidelberg, e os números a ser definidos. Se N1 fosse igual a 1, os resultados seriam equivalentes à série de Lyman. Se N1 fosse 2, tem-se os resultados da série de Balmer e assim sucessivamente. Mas ainda assim, essa é uma equação empírica e valia apenas para o hidrogênio quando foi proposta. Atualmente sabemos que essa equação não vale apenas para o hidrogênio, mas sim para hidrogenoides, espécies que possuem apenas um elétron. Logo, pode-se aplicar a equação no átomo de hidrogênio, no íon He+, lítio 2+, berílio 3+, e assim sucessivamente. A expressão da equação, que é o inverso do comprimento de onda, é igual ao número atômico ao quadrado, vezes a constante Heidelberg, vezes a diferença de 1 sobre N1 ao quadrado e 1 sobre N2 ao quadrado, onde N1 e N2 devem ser naturais não nulos e N1 deve ser menor do que N2. Para aqueles que estiverem estudando pelo CODES, essa equação é expressa de uma forma um pouco diferente. O que o livro faz é substituir essa equação na equação de energia do fóton, correspondente àquele comprimento de onda, chegando à energia do fóton, ou ΔE, igual a z ao quadrado vezes a constante de Heidelberg, vezes a constante de Planck, vezes a velocidade da luz, vezes a diferença de 1 sobre n1 ao quadrado e 1 sobre n2 ao quadrado. O modelo de Bohr tentava avaliar os resultados de Rutherford com a física clássica. Para isso, Bohr fez 4 considerações ou postulados e aplicou equações físicas para tentar descrever o comportamento do átomo. Esses postulados diziam que no átomo o elétron percorria órbitas circulares de raio definido, e assim o elétron poderia ter apenas energias correspondentes a essas órbitas, o que na prática impediria o elétron de colapsar no núcleo, em sua teoria. Para que um elétron se movesse entre duas camadas, ele deveria ganhar ou perder uma energia na forma de um fóton, e finalmente que o movimento angular do elétron na órbita deveria ser proporcional a h sobre 2π. Usando esses postulados, Bohr foi capaz de deduzir propriedades para o átomo de hidrogênio, como seu raio atômico, energia de ionização, valor da constante Heidelberg, os comprimentos de onda do espectro de linhas. E isso deu credibilidade não só para o seu modelo, mas também para a ideia de quantização da energia. Porém, tal a equação de Heidelberg, as equações do modelo de Bohr aplicavam-se apenas a espécies de um elétron. No modelo de Bohr, era considerado que um elétron fora do átomo não teria nenhum tipo de interação com o núcleo, possuindo então energia zero. A partir do momento que existisse uma força de interação entre o elétron e o núcleo, como se tratam de cargas opostas,
a tendência delas é se atrair, e então a energia do elétron diminuiria, ou seja, os elétrons dentro do átomo teriam valores de energia negativos, em relação ao referencial, fora do átomo, de energia zero. O valor de energia para uma camada seria então inversamente proporcional ao quadrado do número que corresponde àquela camada, o que causava que a primeira camada seria a camada de menor energia, e à medida que o número da camada aumenta, a diferença de energia entre elas vai diminuindo. Quando o número da camada tende ao infinito, a energia da camada tende a zero, o que concorda com a afirmação que um elétron fora do átomo teria energia igual a zero. Quando os elétrons estão ocupando no átomo posições de menor energia possível, esse estado é chamado de estado fundamental. Para espécies com um elétron como hidrogênio, isso significa que o elétron está na primeira camada. Quando um elétron recebe energia e passa a ocupar uma camada mais alta que aquela do estado fundamental, tem-se a formação de um estado excitado. Assim, no hidrogênio, um elétron na segunda camada corresponderia ao primeiro estado excitado, um elétron na terceira camada corresponderia ao segundo estado excitado, e assim sucessivamente. Se um elétron está na primeira camada, por exemplo, ele pode receber energia, na forma de um fóton, para subir a uma camada superior. Tomando como exemplo a transição da camada 1 para a camada 4. Essa transição pode ocorrer diretamente, absorvendo um fóton de energia, porém não pode ocorrer da segunda maneira, pois ao receber um fóton com energia menor, o elétron terminaria em um valor de energia que não corresponde a nenhuma camada, o que é proibido pelos postulados de Bohr. Podemos usar o mesmo tipo de raciocínio que foi usado para o modelo do efeito fotoelétrico. Enquanto a energia do fóton não for igual ou maior que a energia de ionização, o elétron estaria confinado dentro do átomo, e somar fótons de um certo comprimento de onda menor do que a energia de ionização não causava a ejeção dos elétrons, por esses fótons não necessariamente levarem a níveis permitidos. Uma vez que ele esteja nessa camada superior, ele pode perder energia de qualquer maneira para retornar à camada de menor energia, o nível fundamental, seja direto, voltando da camada 4 para a camada 1, seja em partes, desde que ele passe por energias permitidas a outras camadas, como por exemplo, da camada 4 para a camada 2 e da camada 2 para a camada 1, ou mesmo da camada 4 para a camada 3 e da camada 3 para a camada 1, ou ainda da camada 4 para a camada 3, da camada 3 para a camada 2, da camada 2 para a camada 1. As linhas coloridas são as linhas que fazem parte da série de Balmer com comprimentos de onda no visível. Enquanto o fóton liberado corresponder à diferença de energia entre duas camadas, é possível observar a transição de acordo com Bohr. Na questão 11 são descritas algumas transições eletrônicas e pede-se o comprimento de onda do fóton correspondente a cada uma delas, e para colocá-las em ordem crescente de energia. A primeira delas é a transição da camada 4 para a camada 3. Observando a equação de Heisenberg, o átomo é o hidrogênio, então o valor de Z é 1, e as camadas são 4 e 3, de modo que a menor delas, 3, corresponde a N1. E fazendo o cálculo, obtém-se como resultado 1,88 vezes 10 a menos 6 metros, ou 1,88 micrômetros. A segunda transição eletrônica é da camada 2 para a camada 1. Substituindo os valores na equação de Heisenberg, obtém-se como resposta 1,21 vezes 10 a menos 7 metros, ou 121 nanômetros. A terceira transição é da camada 3 para a camada 2. Calculando o valor do comprimento de onda, encontra-se 6,56 vezes 10 a menos 7 metros, ou 656 nanômetros. Observando-se os resultados dos itens, o item A possui um fóton na região do infravermelho, o item B na região do ultravioleta e o item C na região do visível. A questão não pedia isso, mas está sendo destacado apenas como exemplo do que foi feito na aula passada. Como a energia de um fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda, a transição com maior comprimento de onda é aquela com menor energia, sendo correspondente ao item A. A transição com menor comprimento de onda possui a maior energia, correspondendo ao item B, e a ordem crescente é A, C e B. A questão 12 inicia pedindo o comprimento de onda da transição da terceira para a primeira camada no hélio+. Escrevendo a equação de Heisenberg, com Z igual a 2 para o hélio, o valor encontrado na tabela periódica, N1 igual a 1 e N2 igual a 3, pode-se resolver a equação
encontrando um comprimento de onda de 2,56 vezes 10 a menos 8 metros ou 25,6 nanômetros. No item B, é dado o comprimento de onda da transição e pede-se qual o valor da camada superior, visto que o elétron chega até a segunda camada. Substituindo os valores na equação de Rydberg, para ver melhor os cálculos, é melhor pausar o vídeo agora. Encontra-se, ao resolver-se a equação, o valor de N2 igual a 4, indicando que seria uma transição da camada 4 para a camada 2. No item C, pede-se a energia de ionização. Como na ionização, o elétron perde qualquer interação com o átomo, a sua energia seria zero, que é o valor limite quando o valor de N tende ao infinito. Dessa forma, o que é feito é substituir na equação de Rydberg os valores de Z, encontrado na tabela periódica, o valor de N1 sendo 1, já que o H possui apenas um elétron, e na falta de qualquer informação extra, ele está na primeira camada. E N2 sendo infinito, já que estamos trabalhando com a ionização. Encontra-se um comprimento de onda igual a 22,8 nanômetros. Para converter isso à energia, utiliza-se a equação de energia do fóton, encontrando 8,71 vezes 10 a menos 18 joules para o íon He+, e para encontrar a energia de ionização para 1 mol de hélio+, faz a regra de 3, com um íon hélio+, precisando de 8,71 vezes 10 a menos 18 joules, assim como o número de Avogadro de íons hélio+, está para a energia de 1 mol, tendo o valor de 5,25 vezes 10 a terceira quilojoules por mol. Ao analisar os experimentos de espectroscopia, Sommerfeld verificou que, para elementos diferentes do hidrogênio, algumas vezes eram observadas linhas das transições entre as camadas. Porém, ao se aumentar a resolução, algumas dessas linhas eram compostas por uma série de linhas menores juntas. Essas linhas menores foram atribuídas à existência de subcamadas. Uma vez que o modelo de Bohr levava em consideração apenas órbitas circulares e que o círculo é um caso especial de uma elipse, com dois focos no mesmo ponto, Sommerfeld propôs que cada camada seria composta de uma órbita circular e n-1 órbitas elípticas. A figura da direita é o que mais comumente se representa como um átomo, possuindo um núcleo com os elétrons ao seu redor circulando em órbitas elípticas. Porém, essa não é a representação do átomo seguindo o modelo mais atual.